Nosso programa saiu do estúdio para conversar sobre o futuro do Brasil e do Rio de Janeiro com o economista e consultor de empresas Ricardo Amorim. Ele é um dos debatedores do programa Manhattan Connection e colunista da revista Isto É. A análise feita pelo nosso entrevistado é muito positiva para o país e para o Estado. O Rio em Foco está no ar. Durante muitos anos, o Brasil foi o país do futuro. Hoje é a sexta, já a caminho de se tornar a quinta maior economia do mundo. O que mudou? Que caminhos percorremos para chegar a esse patamar? Ele foi condenado a chegar. A gente não chegou porque, de repente, a gente fez a lição de casa para que chegasse. Quer dizer, os problemas históricos brasileiros, que são muito conhecidos, problema de educação, de saúde, de infraestrutura, carga tributária, burocracia, nada disso foi resolvido. A gente continua tendo esses problemas. Em alguns casos houve pequenos avanços, em outros nem isso, houve em alguns até regressões. Apesar disso, o que aconteceu é que o crescimento do Brasil dobrou. Ele dobrou porque as condições externas passaram a nos empurrar a crescer. Com elevação do preço do que o Brasil vende, que são as matérias-primas que o Brasil exporta, ao mesmo tempo redução do preço do que o Brasil precisa comprar lá fora, particularmente produtos manufaturados, eletroeletrônicos, capacidade de trazer dinheiro mais barato para financiar consumo e investimento aqui, porque a taxa de juros no mundo caiu, isso ajudou a ter essa explosão de crédito e consumo e também de investimento aqui. E por fim, por uma questão de reversão em fluxo de talentos. Como o Brasil era um lugar que não gerava oportunidades, as pessoas mais capazes iam embora. Elas tinham melhores chances fora e elas passaram a voltar. Eu, inclusive. As outras que voltaram são muito melhores do que eu, mas eu, inclusive. E o último ponto foi uma questão demográfica. O Brasil está num momento favorável, que é quando tem muita gente em idade de trabalhar e menos gente para ser sustentado, ou seja, menos crianças, menos idosos e mais gente trabalhando. E um outro ponto, mais gente na fase mais produtiva, porque via de regra, quando as pessoas começam a trabalhar com 20 e poucos anos, falta experiência. Quando elas têm 60 e muitos, elas estão no final de carreira, falta energia. O meio do caminho é onde tende a ser a fase mais produtiva e é onde a maior parte da força de trabalho brasileira está hoje e estará nos próximos 15 anos. A soma disso tudo faz com que o Brasil cresça apesar do Brasil. A tendência é que essa fase de crescimento se prolongue. O que podemos fazer para aproveitar as oportunidades que vão surgindo pelo caminho? O Brasil se tornou uma das locomotivas mundiais. Na última década, na realidade, comparando o PIB em dólar de cada país do planeta em 2000 com o PIB em dólar hoje, o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais cresceu. E é esse crescimento que gera oportunidade de negócio. E nesse sentido, a gente pode considerar que para a comunidade empresarial, o Brasil já é hoje a terceira economia do planeta. Isso significa geração de oportunidade, mas significa também mais competição. Então, uma das coisas que tem acontecido e que deve continuar é que as empresas de fora cada vez mais querem vir para o Brasil, porque esse consumo no Brasil gera oportunidade de negócios que elas querem aproveitar, estão vindo para aproveitar. E mais competição, por sua vez, faz o seguinte: historicamente, o Brasil era um país onde os volumes de negócios eram médios, mas as margens que as empresas tinham eram muito elevadas. O que aconteceu nos últimos anos e deve se intensificar? As margens ficam muito menores com essa competição maior, com a apreciação do real, que também faz com que o produto estrangeiro chegue mais barato no Brasil, com essa entrada de produtos chineses, e por outro lado, as pessoas têm chance de vender muito mais produtos e serviços. Então quem vai conseguir se dar bem nisso é quem for capaz de segurar custo para que a margem não se aperte demais e com o ganho de volume acaba mais do que compensando em alguns casos a perda de margem. O cenário otimista é favorável também para os empreendedores. Segundo pesquisa publicada pela revista The Economist, o país é o primeiro entre as 30 maiores economias mundiais. O que quer dizer que o percentual da população que empreende é o maior entre as 30 primeiras economias do mundo. Hoje o Brasil, o número de empreendedores em relação ao tamanho da população, ou seja, o percentual da população que é empreendedora no Brasil, hoje é o mais elevado entre as 30 maiores economias mundiais. O que aconteceu nos últimos anos? Muita gente que antes não tinha opção, quer dizer, ia trabalhar numa empresa, porque a opção era ou eu pego meu trabalho na empresa, ou eu não vou pagar as contas.
Quando o Brasil começa a crescer, ele gera oportunidade. É muito mais fácil um empreendedor dar certo com a economia crescendo do que sem a economia crescer. Então, a partir daí, muito mais gente começou a arriscar. E teve um segundo aspecto que eu acho que foi também muito importante, ligado a essa questão de empreendedorismo, que é não só o Brasil começou a gerar mais oportunidade, mas, em particular, o que cresceu muito foi a renda da população de renda mais baixa, que muitas vezes não é atendida pelas grandes empresas. Então, esse pequeno empreendedor tende, muitas vezes, a estar em locais mais pobres e consegue atingir consumidores que antes não podiam consumir, que agora podem. Esse crescimento também ajudou nesse movimento de empreendedorismo. O resultado foi, primeiro, aumentou o número de empreendedores no Brasil e, mais do que isso, aumentou a sobrevivência dos empreendedores. Porque em qualquer lugar do mundo tem uma parcela grande de empresas que nascem e morrem em seguida. A taxa de sobrevivência de empresas no mundo inteiro por mais de 5 anos é inferior a 50%. Em outras palavras, mais da metade das empresas que são criadas, menos de 5 anos depois, elas morrem. O ponto é, segundo dados do Sebrae que vão até 2009, o Brasil já foi um dos países onde a taxa de sobrevivência foi maior. Eu tenho certeza que quando saírem os dados dos últimos anos, com o aprofundamento da crise na Europa, onde alguns países ainda tinham uma taxa de sobrevivência maior que a brasileira vai ser a mais elevada entre as principais economias do mundo. O que significa o seguinte, a chance de empreender nunca foi tão boa. A chance de alguém montar um negócio e dar certo no Brasil é a maior da história brasileira e hoje é a maior no mundo. É aí onde estão as oportunidades. O cenário nacional é auspicioso, promissor. O que teremos que fazer para que o país possa ser considerado definitivamente uma democracia do primeiro mundo? Nosso papo com Ricardo Amorim continua no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nosso entrevistado de hoje é o economista Ricardo Amorim. Ele faz uma análise muito positiva da economia e da imagem que o Brasil tem atualmente no mundo. Mas para que o país se torne realmente competitivo, ainda precisa enfrentar muitos desafios, principalmente na educação. O Brasil tem um problema histórico de educação e eu não conheço nenhum país no planeta que tenha se tornado desenvolvido sem antes desenvolver as pessoas. O que significa investir pesadamente em educação. O Brasil não fez isso até agora. O que significa que a gente tirou um bilhete premiado de loteria, mas talvez a gente esteja fazendo o que a maioria dos premiados em loteria fazem, que é gastar o bilhete de loteria e na hora que ele acaba, você não mudou a sua vida, você simplesmente viveu um período maior. Esse é o risco para o Brasil. O que joga a favor do Brasil nesse sentido é que se esse movimento for tão longo quanto eu acredito que ele possa ser, porque as forças que impulsionaram o Brasil devem continuar, com altos e baixos no meio do caminho, mas devem continuar por mais 2 ou 3 décadas, a gente tem 2 ou 3 décadas, ou seja, uma geração para resolver o problema educacional, que é o que demora resolver. Você, infelizmente, o que dá para fazer leva uma geração efetivamente. E com uma vantagem. Como caiu o número de crianças em função da queda da taxa de natalidade, a gente tem 5 milhões de crianças a menos na escola hoje do que há 10 anos. Só que o investimento público nesse período, em função do crescimento de arrecadação do governo, aumentou mesmo com porcentagem do PIB. Em outras palavras, gastando mais e para menos gente, a chance que melhore é muito grande, ainda que tenha problemas de malversação de recursos, enfim. Então o que eu acredito é que a nossa educação vai melhorar. Se o suficiente, aí eu tenho lá as minhas dúvidas. Muita coisa mudou nos últimos 10 anos. O Rio de Janeiro é um estado que tem acompanhado o crescimento da economia brasileira. Com essa mudança, surgiu uma nova classe média. Como incluí-la? Essa população que chega na classe média, ela virou classe média, ela já é classe média do ponto de vista de capacidade de consumo, por renda e crédito. Mas ela não é classe média de formação, seja educacional, seja e mesmo de serviço de saúde que eles sempre receberam. Então, acho que esses 2 eixos são fundamentais. Mais saúde, mais educação, porque são demandas dessa população. Isso vale para o Rio, vale para o Brasil inteiro. E tem 2 fatores específicos do Rio de Janeiro que aqui são mais importantes do que no resto do Brasil. O primeiro são as Olimpíadas. Quer dizer, as Olimpíadas, no fundo, são um enorme holofote, que pode ser para o bem ou para o mal. Só que eu acho que o Rio tem uma oportunidade. O Brasil, e o Rio em particular, não são conhecidos pela capacidade de organização. Eles são conhecidos pela festa, pela hospitalidade, o que significa o seguinte, as expectativas em relação à Copa no Brasil e a Olimpíada são, isso aqui vai ser uma grande festa, mais uma grande bagunça. Se não for uma grande bagunça, a gente tem a chance de passar para o mundo uma imagem, olha, o país mudou.
O que significa, você pode fazer negócio com a gente, você pode confiar, porque agora as coisas funcionam aqui. E essa é uma oportunidade que o Rio, em particular, tem com as Olimpíadas. Agora, é uma oportunidade e um risco. Porque a contrapartida é que se tudo for um caos, a imagem que se passa é essa. A Olimpíada não é nem boa nem ruim. Ela é um holofote e ela ajuda a atrair investimento de infraestrutura que a cidade e o estado do Rio de Janeiro precisam. E o segundo aspecto é o pré-sal. O pré-sal deve gerar 250 bilhões de dólares em investimentos nos próximos 5 anos e sozinho ele gera direta e indiretamente 1 milhão de empregos. Parte importante disso está concentrada no estado do Rio de Janeiro. Então, o pré-sal é mais importante para o Rio, na média, do que é para o Brasil. E a Olimpíada nem se fala. A soma dessas duas coisas fazem com que as perspectivas para o Rio sejam ainda melhores do que para a média do Brasil como um todo. As cidades do interior têm se destacado na economia brasileira com índices de crescimento muito maiores que as capitais. O responsável por isso no país é o agronegócio. Como o Rio acompanha essa tendência? O que faz com que o interior tenha crescido mais do que as capitais nos últimos 10 anos, as cidades médias do interior são as que mais crescem no Brasil, porque é onde rola a renda gerada pelo agronegócio e, em alguns casos, também renda gerada por expansão de mineração. O agronegócio no estado do Rio é pequeno em relação a outros lugares do Brasil, então isso tem um impacto menor. Por outro lado, mineração também é uma atividade importante aqui. Então você tem outros fatores que também ajudam. O que eu diria é, cada região precisa ver as suas vantagens competitivas. Eu estou pegando as que são mais comuns no interior, mas tem locais do interior que se expandiram, seja com telecomunicações, seja com logística, como é o caso de algumas cidades, principalmente em Minas Gerais, ou... que mais? A gente tem a parte de indústria farmacêutica, que você pega no interior de Goiás. Enfim, aí é que eu acho que o interior do Rio precisa achar qual é a sua vocação. E esse provavelmente é o maior desafio. É impossível pensar em crescimento econômico sem pensar em sustentabilidade, mas a gente só vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Continuamos a conversar com o economista Ricardo Amorim. O Rio de Janeiro sediou as 2 maiores conferências mundiais de meio ambiente. A primeira foi em 1992, a segunda em junho desse ano. Muita coisa mudou nos 20 anos que separam as 2 conferências. O que o Rio de Janeiro aprendeu? Primeiro, eu acho que o Rio já fincou a bandeira no assunto, o que é uma grande vantagem. Mas eu acho que a chance maior de fazer isso virar uma realidade é agora que a gente vai ter, com as Olimpíadas, a gente tem chance de fazer a primeira Olimpíada neutra em carbono. Se a gente fizer, mais uma vez, o Rio vai estar marcando a bandeira. Mas eu posso dar um exemplo de coisas simples que poderiam ser feitas e não foram. Eu participei da Rio+20. Uma coisa que me chamou a atenção, e aliás a Rio+20 foi um evento muito bonito, muito bacana, mas, por exemplo, o que me chamou a atenção, você andava na orla do Rio de Janeiro e você não encontrava nada de lixo reciclável, não tinha uma caixa separada para você jogar lixo reciclável. Então eu falava, olha, a gente está discutindo, mas não está fazendo. Eu acho que aí é que entra também onde o Rio precisa se posicionar. Não só se colocar como foco de discussão, isso ele já é, mas mais do que isso, mostrar, ó, tem um monte de ações sendo feitas aqui e se transformar no modelo. Eu acho que a Olimpíada, mais uma vez, pode ajudar nisso. Um dos caminhos para tornar essa tendência de crescimento sustentável é investir nas políticas públicas. Olha, aí acho que tem vários aspectos. O primeiro é que a nossa política pública, no fundo, reflete em grande medida a má qualidade da nossa educação. O que eu quero dizer com isso é a capacidade dos eleitores que define a capacidade de quem é eleito. A partir do momento em que o Brasil não investiu em educação, isso foi um pouco círculo vicioso, mas ele não investia em educação porque os próprios políticos já não tinham interesse. Como ele não investia em educação, ele não gerava um eleitor mais capacitado a votar, que por sua vez ele elegia políticos que também não tinham capacidade de gestão. Então exige uma necessidade de mudança de gestão. O que joga a favor do governo é o imenso aumento de arrecadação nos últimos anos, que deve se sustentar, porque não só a economia brasileira cresce mais, mas ela se formaliza. E ao se formalizar, seja porque a informática facilitou a vida do governo no controle de fraudes fiscais, ou porque as próprias empresas hoje, às vezes, têm interesse em se formalizar para não perder negócio. A soma das duas coisas faz com que o governo tenha mais dinheiro do que nunca. Ele precisa aplicar bem esse dinheiro. E como ele faz isso? O governo tem que encolher, porque o que acontece é que o gasto médio hoje, por funcionário público, quer dizer, quanto custa cada funcionário público, em média no Brasil,
funcionário público recebe 6 vezes mais do que o trabalhador da iniciativa privada. E quando você vê a contribuição do PIB desse mesmo funcionário público, ela só é 20% maior. Em outras palavras, para cada unidade de produto gerada no setor público, com o mesmo gasto, a gente gera 5 no setor privado. Se o setor público fica muito inchado, significa um Brasil menos produtivo, um Brasil que cresce menos. A gente precisa enxugar o setor público. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas qual o papel do cidadão para garantir que essa tendência de crescimento se torne real e sustentável? Também exige uma mudança da nossa mentalidade no Brasil, que é, como o governo aqui é um problema, e é um problema, o governo, o Estado brasileiro, no fundo, se tornou um problema há muito tempo, a gente tende, nós, setor privado, a falar a culpa é do governo e, portanto, a gente reclama em vez de tentar buscar a solução. Eu acho que a gente precisa ser parte da solução e não parte do problema. Em vez das tradicionais reclamações, Ricardo Amorim nos mostra um Brasil possível. É muito bom um papo como esse, mas, infelizmente, nosso programa está no fim. Obrigada pela sua audiência. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.